Hoje é a nossa última aula antes do carnaval. O que eu queria fazer mais para vocês hoje? Eu queria também discutir um pouquinho sobre, de novo, discutir um pouquinho sobre o teorema do número primo. Vamos botar agora com erros. O título é até enganoso, né? Teorema do número primo com erros, ou seja, a gente vai dar uma prova errada hoje aqui. Não, mas a gente vai melhorar o erro do teorema do número primo. Com erros, né? Está com erro. Com erro explícito, vou botar assim, para ficar melhor ainda, né? A gente vai ter que descobrir onde é o erro. Tá? Então, hoje é um daqueles dias que eu queria muito fazer isso aqui com vocês all the way, né? Toda a demonstração nisso daqui, mas é aquelas aulas que o cara prepara, acha que vai dar tempo, mas quando chega aqui para fazer, na verdade o cara vê que vai tomar 4 aulas para fazer isso aí, né? Mas vamos tentar fazer o máximo que a gente pode. Se eu não conseguir, a gente fecha aqui depois do carnaval. A gente vai continuar normalmente com o assunto, né? Essa é a nossa aula de número 15, tá? Vamos começar aqui revisando o que a gente fez ontem, tá? Então, ontem, né, nas 2 últimas aulas, a gente começou a estudar mais sobre a função zeta, né, na verdade, a função xi, do ponto de vista de função inteira de ordem 1. Né? Então, a gente tem a nossa função xi de S, é o nosso ponto de partida, 1 meio, S, S menos 1, π menos S sobre 2, gama de S sobre 2, zeta de S, né? Essa que se é inteira de ordem 1, né? E verifica a equação funcional xi de S igual a xi de 1 menos S. Bem bonitinho. Tá? Sendo inteira de ordem 1, né? Os zeros de xi, tá? Os zeros de xi de S, tá? São os zeros não triviais de zeta de S. Tá? Zeta tem os zeros chamados triviais, né? Então está aqui no 1, aqui no 0. Zeta tem esses zeros chamados zeros triviais, nos inteiros negativos pares. Tá? Zeta tem um polo no 1. Tá? Esses zeros triviais de zeta aparecem aqui exatamente para cancelar os polos da função gama. Né? Portanto, aqui se não tem esses zeros triviais, todos os outros zeros de zeta têm que estar aqui na sua faixa crítica. Tá? E a hipótese de rima é exatamente que todos esses zeros estão alinhados na reta real de S igual a meio. Muito bem. Então, a gente tem a nossa fatoração de Weierstrass, Hadamard-Weierstrass, para essa função xi, né? O que você chamaria, Dmitry, essa fatoração? Você pode me contar a perspectiva histórica desse negócio? Porque às vezes eu escuto falar no nome de fatoração de Hadamard, fatoração de Weierstrass. Weierstrass fez fatoração na forma geral, com os PNs, né? Mas o Hadamard tem esse teorema que essencialmente diz que se a função tem uma ordem infinita, então você pode pegar na fatoração de Weierstrass todos os ρn iguais à ordem, né?
essa parte de funções inteiras, né? Tá bom, então vamos ficar com Weierstrass aqui como autoria, né? Muitas das coisas que a gente lê em matemática, às vezes não é o autor, não é o cara que aparece, né? Tem muita intriga por trás aí, mas... Então, a minha XIDS a gente escreveu e vamos continuar escrevendo como E elevado a mais BS, né? E tem um certo produtório aqui em ρ, de 1 menos S sobre ρ, é elevado a S sobre ρ, onde ρ são os zeros, né? Constantes A e B a gente encontrou, né? E elevado a A era para ser 1/2, né? E o B, se eu não me engano, mostrei para vocês como é que faz a conta aqui. O B era para ser menos 1 menos gama sobre 2 mais log de 4π sobre 2. Tá? Esse gama é o fator gama que aparece na definição da função gama. Né? O importante é que esse B era mais ou menos 0,023. Então a gente provou já. Na aula de ontem a gente começou a discutir propriedades tanto qualitativas como quantitativas, né, sobre os zeros dessa função xi. Então a gente viu várias propriedades. Né? A primeira que segue exatamente da definição, segue do fato de ele ser ordem 1, é que se você somar os inversos elevado a 1 mais epsilon, isso aqui converge para qualquer epsilon. Tá? E se você somar os inversos desses caras, isso aqui diverge. Primeiras propriedades disso daí. Outra coisa que a gente viu ontem, né? Foi, na verdade, a gente viu que o primeiro zero, né? Rho, qualquer zero, Rho igual a beta mais I gama, vou denotar os zeros hoje. Rho igual a beta mais I gama, qualquer zero não trivial, tinha que ter uma cota inferior aqui para o gama, né? A ordenada tinha que ser maior ou igual do que 6. Tá? Ou seja, não havia zeros perto aqui. Né? E também, outra propriedade aqui disso é que, numa certa altura t, né? Então se o ρ é um beta mais I gama, certa altura gama é um zero, então você tem que o beta é menor do que 1 menos uma certa constante sobre log de gama. É uma certa constante universal. Ou seja, tem uma certa região aqui que degenera muito rápido, né? Quando você vai... quando o gama cresce, quando o t cresce, certo? Mas que é livre de zeros, tá? E por simetria, obviamente, isso aqui também. Então, toda essa região aqui, ela é livre de zeros, tá? Na verdade, o método que a gente usou para provar que o primeiro zero aparece na altura 6, pelo menos 6, né? Pode ser refinado e computacionalmente hoje se verifica que o primeiro zero, né? O primeiro zero acho que tem ordenada mais ou menos por volta de 14, tá? 13 ponto alguma coisa, 14, né? E na verdade, computacionalmente você pode tudo. Computacionalmente, os primeiros 10 trilhões de zeros estão calculados e computados e todos estão na reta real de S igual ao meio. Né? O primeiro deles aparece mais ou menos na altura 14. Mas o argumento que a gente deu para provar que a altura era pelo menos 6 é bem fácil, né? Só usando essa fatoração aqui. Muito bem. Estava até conversando com o André hoje mais cedo, né? Ele até estava apontando que eu possa ter feito alguma coisa, algum pequeno equívoco aqui nessa prova, mas qualquer erro de conta aqui é normal e cabe a vocês corrigirem aí se eu tiver feito alguma coisa errada aqui. O que mais? Então, isso daqui é importante. A gente vai usar hoje, né? Então, moralmente falando, o que eu quero fazer hoje, nosso objetivo de hoje é reforçar essa ideia da conexão entre primos e zeros, da função zeta de Riemann, né? Então, essa conexão entre os números primos e os zeros da função zeta, elas aparecem de diversas formas diferentes, né? Então, uma das formas diferentes é você ver que a fatoração, a função zeta aqui, pode ser expressa como
um produto desse aqui sobre os zeros, né? Por outro lado, eu tenho a fórmula de Euler do produto sobre os primos, né? Então, essa é a primeira expressão da relação entre os primos e os zeros. Através dessas certas chamadas fórmulas explícitas, que a gente vai ver um pouquinho hoje, essa relação entre os primos, os números primos e os zeros da função zeta se reforça. Tá? Então, como a gente viu algumas aulas atrás, a gente viu que o mero conhecimento de que a função zeta não tinha zeros até o real de S igual a 1, né, já deu para a gente o teorema do número primo. Tá? Agora a gente conhece um pouquinho mais, né, a gente conhece uma região livre de zeros. Na verdade, ele não tem zeros até a reta real de S igual a 1. Eu posso ainda entrar um pouquinho, né, obviamente não entrar de forma uniforme, mas entrar um pouquinho seguindo essa curva aqui. Tá? Eu gostaria que isso me desse um refinamento do teorema dos números primos. Tá? Então, o que a gente vai fazer ao longo dessa aula e da próxima, talvez, é provar de novo, dar uma prova diferente do número primo da prova que a gente deu usando o Wiener e Kerrara. Né? Agora, a prova diferente da gente vai ter um termo de erro. Tá? Então, o que a gente provou, né? A gente provou essencialmente aqui a função de von Mengel, né? Psi de x era x mais um ozinho de x. Tá? Ozinho de x, lembre-se que é o quê? Quando eu dividir por x, o ozinho de x é um termo que vai para zero. Tá? É um termo que vai para zero. Então, quando eu dividir por x, psi de x sobre x vai para 1. Né? Mas você não sabia nada sobre esse termo ozinho de x. Como é que ele vai para zero? Esse ozinho de x é um cara do tamanho de raiz de x, tamanho de x elevado a 2/3, x elevado a 2/3 vezes log x. Né? Você poderia ter uma coisa um pouquinho melhor para esse cara aqui. Então, esse é o nosso objetivo. Então, um dos objetivos da gente pelas próximas duas conversas é a gente vai mostrar que esse psi de x é igual a x mais um erro, né, que é da ordem de, agora eu vou botar aqui ozão, tá, de vou botar aqui de x, elevado a, vou botar aqui menos uma constante, log de x a 1/2. Deixa eu ver se é isso aí de fato que eu quero provar. Isso. Então, esse aqui que eu quero provar. Tá? Ou seja, agora é um ozão, né? Menor ou igual que esse cara. Mas quando eu dividir por x, aqui esse x desaparece. E aí sim, quando eu mando o x para infinito, eu fico com e elevado a menos uma constante vezes o expoente, tá explodindo. Então, vai ficar e elevado a menos, isso aqui vai para zero. Onde c é uma constante. C maior do que zero é uma constante universal. Eu não vou me importar em nomear as minhas constantes aqui, então o C dessa linha aqui não necessariamente é o C da linha anterior. Tá? As minhas constantes podem estar mudando de linha para linha. Muito bem, mas antes de a gente fazer isso daqui, a gente tem um longo caminho pela frente, né, de várias coisas interessantes que vão acontecer no caminho. Então, isso foi uma primeira propriedades qualitativas dos zeros. Né? O primeiro zero tem altura maior ou igual que 6, tem uma região livre de zeros, né? Então tem essa região livre de zeros. Tá? E ontem a gente começou a estudar, né, a frequência dos zeros. Né? Quantos zeros existem até uma certa altura t. Então nós definimos essa função aqui, n de t, como sendo a quantidade de zeros, né, ρ igual a beta mais I gama, onde a ordenada gama está entre 0 e t. Tá? Isso aqui, moralmente falando, as pessoas têm definições um pouquinho variadas disso. Você pode botar menor que t, menor ou igual que t. O método mais correto de fazer é você somar cada zero. Se o seu t for de fato a ordenada de um zero, aquele zero entra com contribuição 1/2 nessa soma aqui, né, para as fórmulas de variável complexa funcionarem. Mas vamos deixar assim por enquanto. Né? Então, a gente acabou ontem provando, né, proposição 1, que essa quantidade n de t era igual, depois de uma conta
massive, isso aqui era igual a quanto? Deixa eu copiar para vocês. Isso aqui era igual a t sobre 2π, log de t sobre 2π, menos t sobre 2π, mais 7/8, mais s de t, mais um termo da ordem de t a menos 1. Essa era a assintótica para o número de zeros até uma altura t, né? Onde essa função é s de t, onde s de t é a variação do argumento, é uma função definida por... Eu vou definir π s de t como sendo... Então, s de t é o que? É 1 sobre π vezes a integral do ponto 2 até o ponto meio mais it. Vamos botar aqui. Integral numa curva gama. Da minha função parte imaginária zeta' de s sobre zeta de s. ds, né? Onde gama é a curva ligando ponto 2, depois o ponto 2 mais it, depois o ponto meio mais it. Então, o que eu queria? Eu começava aqui no ponto 2. Eu vinha para cá para o 2 mais it, e depois eu vinha para cá para o meio mais it. Tá? Por essa curva aqui, eu chegava nesse cara. Vamos ver se isso aqui está definido corretamente. O modo como a gente fez isso, né, que eu falei para vocês, era usar, o modo como a gente provou a proposição 1, vocês lembram? Era usar o princípio do argumento, tá, para a função xi. Então, primeiro era considerar o integral aqui, que é do então, menos 1 mais it. Tá? Então, aqui era utilizar que se você pegasse 1 sobre 2 π i vezes a integral em todo esse contorno gamazão aqui da função xi' de s sobre xi de s ds, isso aqui dava um número de zeros aqui dentro, né? Até uma certa altura t. Né? Se eu peguei todo esse contorno aqui, o número de zeros igual a isso. Muito bem, então a primeira dica para você fazer isso era você pegar, né, já que esse número de zeros é um número real, né, e aqui eu tenho 1 sobre 2πi, então basta eu pegar a parte imaginária disso daqui. Né? Então eu posso pegar a parte imaginária, xi' de s sobre xi de s. Tá? Então, vamos chamar aqui esses três pedaços de gama 1. Esse primeiro meu pedaço aqui é o gama 1. Esse segundo aqui é o gama 2. E esse terceiro aqui de baixo é o gama 3. Né? Gama 1 até aqui, gama 2 até aqui, gama 3 aqui embaixo. Então, isso aqui, na verdade, seria o meu curva gama 1. Gama 1. Né? Tá aqui gama 1, 2, 3. Os três pedaços. Tá? Gama 1, 2, 3. Então, isso aqui é o n de t. Você que observa que essa variação da parte imaginária de xi' sobre s sobre gama 3, né, é zero. Porque o xi' sobre xi é real. Tá? A parte imaginária dele sempre é zero. Na verdade, essa integral aqui, ela fica só... Desculpa, aqui era 1, né?
1 sobre 2πi. Então, isso aqui era 1 sobre 2πi vezes... Agora, eu tirei o i aqui quando eu botei a parte real, tá? Quando eu botei a parte imaginária, desculpa, quando eu botei a parte imaginária, cancela com esse i. Ficou 1 sobre 2π só sobre a integral no pedaço 1 e no pedaço 2. Da parte imaginária, C' de S sobre xi de S. Então, isso aqui é o meu n de t. Agora, aqui você vai usar a simetria do seu gráfico aqui. Xi de S é o mesmo que xi de 1 menos S. Você tem essa simetria. Ou seja, isso aqui vai te mapear esse pedaço, teoricamente, aqui embaixo. Tá? Mas depois você sabe que o pedaço de cima é conjugado ao pedaço de baixo. Você também tem a propriedade de que o xi de S barra barra é o xi de S. Tá? Então, você mapeia esse pedaço aqui, depois mapeia aqui e aqui. E, essencialmente, você vai concluir que a integral, a contribuição do pedaço γ1 é a mesma contribuição do pedaço γ2. Tá? Ou seja, você vai ter que provar que isso daqui é 2 vezes, ou seja, fica 1 sobre π da integral em γ1, tá? A parte imaginária, xi' de S sobre xi de S. Então, isso aqui é o n de t. Tá? Então, é nesse momento que você vai usar as simetrias da função xi. Tanto a simetria tem a reflexão conjugando, passando aqui pelo eixo dos reais, né? Porque a função é real inteira, e tem a reflexão na reta real de S igualmente. Tem essas duas simetrias aqui. Pronto. Então, agora é uma questão de você fazer a derivada logarítmica de xi' sobre xi. Tá? Exatamente daqui. Né? Tem vários termos que você conhece. Esse, né? Lembra-se que agora, para a gente fazer essa derivada logarítmica, era conveniente eu passar esse 1/2 de S para cá, junto com esse cara. Né? E aí eu ficava com a derivada logarítmica desse cara que era não incomodava ninguém. Ficava com a derivada logarítmica da função gama, ficava um γ' sobre γ, que aí eu ia usar a fórmula de Stirling para avaliar esse cara. Né? E a derivada logarítmica de zeta. Né? Então, desse primeiro pedaço que é conhecido, né, o pedaço que envolve o fator gama, é que você tirava essa assintótica aqui, mais o erro. Né? E o pedaço desconhecido, que é o pedaço da função zeta, que é o zeta' sobre zeta' de S sobre zeta de S, você batizava de S de t. Né? Então, a gente batizava de S de t exatamente isso, é exatamente o pedaço que vai sobrar aqui. 1 sobre π vezes a integral em γ1. Tá? Essa integral em γ1, né, a parte imaginária de zeta' sobre zeta, nada mais é do que a variação do argumento da função zeta. Então, se você começar no 2, né, o zeta de 2 é π² sobre 6, você batiza o argumento desse número real como sendo 0, você poderia pegar qualquer múltiplo de 2πi, mas você batiza como sendo 0, né, e aí você faz a variação contínua do argumento por aqui e por aqui até chegar nesse cara. Isso é exatamente o valor dessa integral. Né? Por isso que essa função S de t, né, isso aqui nada mais é do que 1 sobre π vezes o argumento de zeta de 1/2 mais it. Tá? Então, a gente fez essa conta bem direitinho. Isso aqui é só abrir mesmo e usar a fórmula de Stirling para chegar nessa assintótica. Tá? E o final que sobra é esse pedaço. Tá? Então, eu disse para vocês que esse pedaço era da ordem de log de t. É o primeiro resultado de hoje. Alguém ficou com alguma dúvida nessa prova aqui? Eu até passei um pouquinho, todo mundo já estava cansado ontem. Mas é porque a gente começou a fazer a prova, era tanta conta que se a gente não acabasse, se eu fizesse hoje de novo, a gente ia perder a aula de novo hoje todinha. Né? Então, teve que acabar. Mas no final a gente fez a conta e achou direitinho esse número aqui. Dmitry até ficou espantado e perguntou assim, rapaz, você já fez essa conta várias vezes? Eu disse, não, nunca fiz não. Isso é o que dá o cara não fazer a conta antes de vir para a aula, né? Ele está fazendo o quadro. De vez em quando funciona, mas de vez em quando não funciona. Quer dizer, a gente sempre lê a conta, né? Quando o cara está lendo isso aqui, o cara lê, olha, isso aqui é só fazer a conta, e acredita que funciona, né? Mas para fazer os detalhes, às vezes dá um pouquinho mais de trabalho. Muito bem.
minha proposição 1 do dia é a seguinte. Eu gostaria de provar que essa função aqui, S de t, é da ordem Ozão, né, de log t. Tá? Então, mais uma vez. Todas as vezes que eu escrever C, C vai denotar uma constante universal. Às vezes eu vou dividir C1, C2, C3, mas quando não dividir, não assuma que eles são iguais, de linha para linha. Toda vez que eu escrever Ozão, quer dizer que essa quantidade é menor ou igual que uma constante, vezes essa função, essa constante é uma constante universal também. Tá? Quando eu escrever o Ozinho, quer dizer que quando eu dividir por x, quando eu dividir para essa quantidade que está aqui dentro, essa quantidade aqui vai para zero. Tá? E para todos os efeitos, essa notação aqui, menor, menor, é a mesma coisa que a notação Ozão. Tá? Então, vamos botar aqui uma classe de equivalência. São equivalentes, módulo, esse curso aqui. Muito bem. Vocês vejam que a quantidade de logs começam a aparecer aqui, né? Tem até uma piada que o pessoal disse que a maneira correta de você matar um cara que estuda teoria analítica dos números é afogado. Porque as últimas palavras que ele vai dizer vai ser log, 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 log. A quantidade aqui vai aparecer. Então vamos provar isso daqui, né? Provar nossa proposição. Tá. Então a gente vai começar a utilizar informação vinda dessa fórmula, tá? Então isso aqui é a quantidade de zeros até uma certa altura t, n de t. Né? Se eu parar e perguntar para vocês quantos zeros existem de t até t mais 1, vocês podem me dizer? Por exemplo, de t até t mais 1, separar aqui numa certa altura t, numa certa altura t mais 1. De t até t mais 1 tem quantos zeros? É só você jogar na fórmula o n de t mais 1 menos o n de t. Se eu jogar o n de t mais 1 menos o n de t, isso aqui dá constante, isso aqui vai embora, isso aqui eu não sei qual é ainda, né? Quando eu vou botar ali, né? Mas aqui vai ficar, uma vez que a gente provou que isso aqui é O de log de t, no final, quando você botar t mais 1 aqui, isso aqui vai ficar t mais 1 log t mais 1 e t log t. Quando você subtrai, vai ficar essencialmente log t. Né? Então, moralmente falando, o que a gente vai ter é que entre t e t mais 1 existem O de log de t zeros. Isso aqui não está provado ainda não. Não segue dessa fórmula não, porque a gente não conhece o que é essa função S de t. Tá? Mas uma vez que a gente provar que o S de t é da ordem de log de t, aí sim, eu vou poder pegar a diferença n de t mais 1 menos n de t, isso aqui dá da ordem de log de t. Né? Então, isso aqui é uma informação relevante para vocês, é que na altura t existem aproximadamente log de t zeros. Né? De t até t mais 1 existem log de t zeros. Tá. Então, para provar essa proposição, a gente vai precisar aqui de um pequeno lema. Deixa eu ver o que a gente vai fazer. Vamos pegar um pequeno lema aqui. Lema 2. Vamos lá. Se ρ igual a beta mais i gama, né, são os zeros não triviais de zeta de S, então, para t grande, é a soma de 1 sobre 1 mais t menos gama quadrado, soma sobre todos esses zeros, isso aqui é da ordem de log t.
Essa figurinha ficou tão bonita, né? Não vou apagar ela. Vai ficar aqui. Vou apagar aqui. Lembrem-se que vale isso, né? Isso aqui é a mesma coisa. Se eu passar esse 1 meio de S, juntar com esse fator gama, isso aqui fica S menos 1, π menos S sobre 2 gama de S sobre 2 mais 1, zeta de S. Tá legal. Então vamos guardar essas duas fórmulas aqui. Vamos guardar esse quadro aqui pra gente, né? Então, ponto de partida para você provar uma fórmula como essa, né? Ou seja, se você pega um t para um t grande, né? Vou botar aqui, digamos, sei lá, t maior que 2. Não precisa ser t muito grande não, né? A ordem de log de t, só para não ficar log de 2. Então, tem que ser o t maior que 3, né? Para não dar problema. Você tem que a soma dessas coisas aqui é da ordem de log de t. Essa soma a gente já sabe que é convergente. Parado t, estou somando os quadrados das ordenadas. A soma dos inversos dos quadrados é convergente. Ponto de partida para cá era a gente realmente decompor, né? Usar essa... Quem era x'linha de S sobre xi de S, gente? Quem era isso daqui? Talvez seja um pouquinho mais conveniente eu botar para cá. X'linha de S sobre xi de S. Por um lado, pela fatoração, a derivada logarítmica desse cara dava B de bola, mais, aí aqui aparecia a soma, né? E aqui ficaria 1 sobre S menos ρ mais 1 sobre ρ. Essa era a derivada logarítmica desse cara. Por outro lado, eu posso tirar x'linha sobre xi da definição do xi. Tá? Então, isso aqui ficava 1 sobre S menos 1. Esse cara aqui daria o quê? Derivada desse cara dá π elevado a S, dá 1 meio log π, né? 1 meio log π. Tá? Mais 1 meio gama linha de S sobre 2 mais 1, gama de S sobre 2 mais 1, mais zeta linha de S sobre zeta de S. Tá? Então, ou seja, olhando para... Essa é a minha maneira de encontrar zeta linha sobre zeta em função dos zeros, né? Pagando esse preço aqui dos fatores gama, que eu sei que vão aparecer. Muito bem. Então, gente. Então. Tá certo isso? Tá certo isso, né? O que é que eu quero fazer agora? Então, eu gostaria de lembrar para vocês o que. Então, a parte real de menos zeta linha de S sobre zeta de S, a gente viu, quando a gente até provou mesmo que a região livre de zeros, aquela região livre de zeros estendendo à esquerda do 1, real de zeta linhas
real de menos zeta' sobre S. Isso aqui é menor ou igual, né? Se eu passar esse cara para cá. Aí aqui, ó, eu tenho, se o S é grande, né? Então se o S aqui é um sigma mais IT, T grande. Isso daqui estava longe do 1, era constante, isso aqui era constante, isso daqui era aproximadamente log de T. Então isso aqui era menor ou igual do que uma constante A vezes log de T, menos essa soma entre dos zeros aqui, né? Tá, então aqui se o S for sigma mais IT, vamos botar aqui sigma maior do que 1, T maior do que 2, por exemplo. Tá? Então, se o S está longe do 1, isso aqui é constante, isso aqui é constante, isso daqui pela fórmula de Stirling é log. Tá? Log de T. Tá? Vamos botar aqui o sigma entre 1 e 2, só para ficar bonitinho, porque aí o T é que cresce, né? O sigma está parado. Isso daqui é log de T. Tá? E agora o que eu faço? Então, todo esse pedaço aqui, né? Todo esse primeiro pedaço aqui é limitado por uma constante vezes log de T. E o que sobra para ser essa soma dos zeros para cá. Muito bem. Agora eu vou pegar exatamente isso daqui, né? Eu vou tomar o zero, eu vou tomar o S, por exemplo, 2 mais IT. Vamos tomar o S bem aqui. Então você tem aqui o 2, tem o 1, tem o 2, está aqui o S bem aqui, 2 mais IT. Um ponto onde a gente sabe que tudo é beleza. Né? Para nesse ponto aqui, 2 mais IT, isso daqui é... Esse A é uma constante universal, tá? Para esse S, zeta' de S sobre zeta de S, isso aqui é limitado. Né? Lembrem que menos S' de S sobre menos zeta' de S sobre zeta de S é nada mais, nada menos do que lambda de N a menos S. Tá? Então, módulo disso daqui igual ao módulo disso daqui, que é menor do que o módulo N elevado a menos 2, se o S estiver ordenado a 2, né? Que é finito. É um número. Tá? É menor do que P ao quadrado sobre 6, que aqui tem os logs, né? Menor do que um certo número C. Uniformemente em T. Tá? Então esse cara aqui está limitado, é um número. Você pode passar então esse cara para cá. Né? Então isso aqui implica que a soma 1 sobre... Agora vamos botar esse S aqui na minha parada. Então esse S é 2 mais IT menos ρ, mais 1 sobre ρ, né? Até a parte real disso, se você quiser, só, né? A parte real disso é menor ou igual do que A log T. Tá? Só passar essa constante para o outro lado. Pronto, agora é só fazer conta, vamos ver o que é que isso aí vai me dar o resultado, eu afirmo para vocês. Vamos ver o que é que vai me dar isso daqui. Isso daqui implica que a parte real dessa soma em ρ, que é isso aqui no denominador, dá 2 mais IT menos ρ. Na verdade, a gente já viu, né, quem era a parte real desses caras, né? Deixa eu escrever quem é a parte real. Tá. Deixa eu escrever separado, a soma em ρ. Quem é a parte real desse primeiro aqui? É 2 menos beta ao quadrado. Tá? Os zeros são beta mais e gama. 2 menos beta ao quadrado, mais t menos gama quadrado. E aqui a parte real em cima fica 2 menos beta, mais a parte real desse é beta ao quadrado mais gama ao quadrado, que beta. Isso aqui é menor do que a log t.
menor ou igual. Esse cara aqui é positivo, tá? Vou jogar fora. Eu vou ficar só com a soma de ρ, 2 menos beta, 2 menos beta ao quadrado, mais t menos gama ao quadrado, é menor ou igual do que a log de t. Tá legal? Só que essa soma aqui é certamente maior ou igual que a soma em ρ. Esse primeiro beta aqui, ele é no máximo 1. Ele é no máximo 1. Então aqui eu boto 1 em cima. Embaixo, o beta é no mínimo 0. Então aqui embaixo eu tenho, posso botar aqui 4 mais t menos gama quadrado. Então isso é menor ou igual que isso. Isso é menor ou igual que isso tudo. Esse cara é positivo, jogo fora. Menor ou igual do que a log de t. Né? E pronto, está aqui o resultado. Só com 4 no lugar do 1, mas isso aí é indiferente, né? Pode multiplicar isso aqui por 4. Esse 1 aqui é só para não... Você podia ter qualquer número aqui. Tá? Isso mostra o resultado, tá? É claro que 1 sobre 1 mais t menos gama ao quadrado é menor ou igual do que 1/4 do que o quê? 4 sobre 4 mais. É menor que 4. Pronto. Aí você soma, né? E esse cara aqui é menor do que 4a log t, né? Só mostrando para vocês que o fato de eu ter 4 ou 1 não faz diferença nenhuma, só pago uma constante a mais. Ou seja, a gente provou que exatamente essa soma, né, t menos gama é da ordem de log t. Tá claro? Muito bem. Duas coisas importantes seguem daqui do lema, né? Corolário disso daqui. Corolário disso daqui é o seguinte. Primeiro é que a quantidade, exatamente o que eu falei para vocês, que a quantidade de zeros, ρ, beta, mais i gama, com gama perto de t, digamos, com gama menos um tzão menor do que 1, essa quantidade de zeros aqui é da ordem de log t. Né? Por quê? Bem, porque essa soma aqui tem que ser da ordem de log t. Para cada gama perto do tzão, isso daqui é perto do 1, então essa soma aqui essencialmente é constante igual a 1. Eu estou somando constante igual a 1 vezes o número desses zeros. O número desses zeros aqui tem que ser limitado à ordem de log t. Tá? Lembrando que esse Ozão aqui quer dizer que é menor ou igual do que uma constante universal vezes log de t. Né? Então, se esse daqui é menor ou igual que 200.000 vezes log de t, você não pode ter mais. Ou seja, para cada gama aqui entre 1, você encontra uma outra constante, sei lá, 5 vezes 200.000 log de t. Né? Então, observação. Né? Segunda observação disso, vou botar aqui corolário 4, é que se você estiver longe, né, se você estiver longe do t, ou seja, se você quiser somar agora t menos gama ao quadrado, né, agora com o gama menos t longe maior do que 1, ou seja, se o gama estiver longe do t, a soma dos inversos dos quadrados também é O de log de t. Mesma coisa, por essa fórmula, se eu estou somando só agora sobre os
os zeros que estão longe do t na ordenada, esse 1 aqui não faz diferença. 1 sobre 1 mais isso é essencialmente 1 sobre isso, ao quadrado. Tá? Duas observações dessa forma. A primeira observação é exatamente a observação que eu fiz, que é a quantidade de zeros de t a t mais 1, no caso ali de t menos 1 a t mais 1 é da ordem de log t. Tá? Que a gente vai reprovar de novo, uma vez que a gente souber que o argumento é O de log t. Você pode ver isso de várias maneiras diferentes. Tá bom. Corolário 5 disso é o seguinte. Se eu botar para menos 1 menor que sigma menor que 2, né? Lembrando que o S é sigma mais IT, você tem zeta' de S sobre zeta de S igual a soma 1 sobre S menos ρ, agora isso aqui restrito, a soma menos t menor do que 1, mais ordem log t. Se o S for sigma mais IT, e você limitar o sigma aqui, digamos, entre menos 1 e 2, esse menos 1 não tem nada de importante, poderia ser qualquer outro número ali, menos 2, menos 3, qualquer número, o importante é que seja fixo, né? Essa constante grande O que aparece aqui vai depender desse cara. Mas assim, se você fixar o menos 1, esse O aqui é universal. Zeta' sobre S é a soma 1 sobre S menos ρ, só sobre os zeros que estão próximos desse T. Ou seja, γ menos T menor ou igual que 1, mais um resto, que é da ordem de log de T. Tá? Então vamos ver como é que a gente encontra isso aí a partir da nossa fórmula. Olha, gente, o que é que eu quero fazer? O que é que eu quero fazer, moçada? Vamos assumir aqui também o T maior ou igual que 2. T maior ou igual que 3, só para ficar longe do 1. Então, o lance para você fazer isso daqui é você pegar essa expressão estrela, que está bem aqui, isso aqui relaciona o zeta' sobre zeta com a soma de zeros, né, e com os fatores gama. Eu pegar duas vezes, mas eu quero eliminar essa moçada aqui, eu quero eliminar essa galera. Tá? Então o que eu vou fazer é pegar duas cópias dessa soma e subtrair. Eu vou pegar essa expressão estrela aí. Então vamos aplicar. Aplique aquela expressão estrela, que está bem ali, em S igual a o meu sigma mais IT, vou botar aqui no sigma mais IT, e S igual a 2 mais IT. Vamos botar no sigma mais IT e vamos botar no 2 mais IT. É isso que eu quero fazer. Então, só para não estar fazendo trivialidade, deixa eu botar o sigma aqui menor do que 2. Não, mas na verdade eu quero 2, né? Então, sigma 2 mais IT. Vamos botar aqui 3 mais IT, se você quiser, então. Não importa. Sigma mais IT e 3 mais IT. Quando você fizer isso, o que é que aparece, hein, gente? O que é que aparece com aquela expressão ali? Então, vou botar zeta' sobre zeta de S menos zeta' de 3 mais IT. Estou aplicando isso aqui no sigma mais IT e no 3 mais IT, em 2 pontos. Estou subtraindo. Isso aqui dá o quê? Vamos ver. Tá?
Então aqui aplicar a estrela quer dizer passar essa moçada aqui toda para esse lado e subtrair. Tá? O B é uma constante, vai morrer. Tá? Esse cara aqui é uma constante, vai morrer também. Tá? Esse cara aqui, como eu estou longe do 1, estou assumindo ali que o T é maior do que 2, vai ser O de 1. Isso é uma constante, no máximo. Os zeros agora, por que é importante fazer o que a gente fez? Né? Porque eu sei que eu não posso decompor, eu não posso separar isso daqui, os dois. Né? Mas uma vez que uma vez que eu tenho duas cópias desse cara, eu posso subtrair e esse 1 sobre ρ vai morrer. Né? Então isso aqui vai ficar a soma. Vai ficar a soma 1 sobre S menos ρ, menos 1 sobre 3 mais IT menos ρ. Eu tenho sempre que ter dois desses caras para poder dar o ρ quadrado no denominador. Aqui, mesmo se o cara fizer errado, o cara acerta. Né? Mesmo se o cara fizer errado, quer dizer, professor, essa soma de 1 sobre ρ cancela dos dois lados. Verdade, cancela dos dois lados, mas não é assim que você vai pensar, né? Porque essa soma sozinha de 1 sobre ρ é infinita. Né? É uma soma que não depende do S, mas tem que passar, você tem essa soma e a outra soma vai ser com S3 mais IT, aí sim, nas duas somas você passa para dentro e cancela os dois. Tá? E sobram os fatores gama, né, gente? Esses fatores gama aqui, o que é que dá? Esse fator gama aqui, a abscissa está parada, né? A abscissa sigma mais IT, o sigma está variando de menos 1 até 2, o outro cara eu estou pegando até 3, então aqui está parado entre menos 1 e 3. Quando o t é grande, isso daqui a gente já viu que é log t. Né? Então isso aqui é log t para os dois, é uma constante vezes log t para os dois. Né? Se eu subtrair, vai dar O de 1. Vou jogar esse cara fora. Tá? Então isso daqui vai dar isso, mais um O de 1. Tá? Quer dizer, você tem que fazer um pouquinho mais de cuidado, só para ver que o log de... Né? Então aqui tem, quer dizer, no primeiro dá log de 3 mais IT sobre 2, né? E o segundo dá, essa fórmula de Stirling dá log de sigma mais IT sobre 2. Eu afirmo para vocês que isso daqui é O de 1, quando o t é grande. Esse é o termo que dá da fórmula de Stirling para a primeira gama, e esse é o termo que dá da fórmula de Stirling para o outro gama. Tá? A fórmula de Stirling tem um termo de erro em si próprio, mas o termo de erro é da ordem de t a menos 1. Então, jogo fora, já entra aqui. Né? O que isso aqui é O de 1? Tudo bem, aí você faz a diferença. Né? Isso aqui é log de 3 mais IT sobre sigma mais IT. Aí você... Você escreve isso daqui como log de 1 mais, aqui fica um sigma mais IT, e aqui fica o quê? Sigma mais IT, sigma 3 menos sigma. Pronto. Então, log de 1 mais x, né? Como t é grande, esse x aqui é pequeno, log de 1 mais x é aproximadamente x. Ou seja, então isso aqui, na verdade, dá ordem de t a menos 1, se você quiser ainda. Tá? Mas esse O de 1 aparece porque tinha algumas constantes ali no meio, né? Tinha essa constante. Então, deixa o O de 1 ali. Tá. Só que esse cara aqui também é O de 1. Né? Zeta' sobre zeta na reta vertical, parte real 3, isso aqui é uniformemente limitado, mesma conta que a gente fez ali, posso passar esse cara para lá, tá? Portanto, vou apagar aqui. Portanto, eu fico com zeta' de S sobre zeta de S igual a
soma 1 sobre S menos ρ, menos 1 sobre 3 mais IT menos ρ, mais O de 1. Soma sobre todos os zeros. Tá legal? Muito bem. Muito bem. Então, agora vamos pegar essa expressão, vamos pegar os zeros, vamos pegar primeiro os zeros que estão longe, né? Se ρ é beta mais I gama, e gama menos T está maior ou igual que 1. Se gama menos T está maior ou igual que 1, aqui eu não tenho parte real, não tenho nada, tá, gente? Então eu tenho que realmente usar esses dois. Então essa soma aqui, a soma sobre ρ, fica igual a... Essa soma aqui é igual à soma de... o denominador fica S menos ρ, 3 mais I θ, 3 mais IT menos ρ. E o numerador fica... O ρ cancela, fica 3 mais IT... Só que o S é sigma mais IT. Então cancela, fica 3 menos sigma. Certo? Então essa soma é igual a isso. Minha soma em ρ é igual a essa soma aqui. Se eu passar o módulo, isso aqui é menor do que a soma dos módulos aqui dentro. Tá? Aqui é menor ou igual do que a soma em ρ de... Agora o sigma vai até menos 1. Isso aqui é no máximo 4 em cima. E embaixo, eu fico com o módulo desses dois caras, né? Então, o módulo desses dois caras dá o quê? O módulo desse daqui é... S menos ρ. Aqui fica... Vamos ver, deixa eu só botar aqui. Então, o módulo desse cara aqui fica... O módulo desse cara aqui o S é sigma, então é sigma menos beta ao quadrado, mais T menos gama ao quadrado ao meio, né? E o desse aqui é 3 menos beta ao quadrado, mais T menos gama ao quadrado ao meio, né? Esses caras você joga fora, aí fica só com T menos gama quadrado. Tá? Pelo que está escrito aqui, né? A soma de 1 sobre T menos gama ao quadrado sobre os gama longe de T é da ordem de log T. Então, essa soma aqui, quando eu somo sobre os gamas longe de T, tá? Então, essa soma aqui é sobre esses ρs, tá? Onde o gama está longe de T, isso daqui dá a ordem de log T. Tá? Então, o pedaço onde as ordenadas estão longe de T, eu jogo fora. Eu jogo fora não, porque o resultado que eu quero provar é que isso aqui é da ordem de log T, só que com essa soma 1S menos ρ, só sobre os ρ perto de T. Né? Então, os ρ longe eu joguei fora, só sobra os ρ perto, então estou quase lá, isso aqui é o que eu quero, só falta jogar esse cara fora quando o ρ é perto. Tá? Então, isso aqui é pelo corolário 4. Tá? E o segundo caso é quando o ρ é um beta mais I gama, só que o gama está perto. O gama está perto do 1, né? E eu quero eliminar esse cara. Né? Só que esse cara aqui, a soma dele é o quê? Eu vou passar o módulo desse cara. O módulo desse cara aqui é essa soma sobre os ρs desse caso. Deixa eu escrever o que eu quero para ficar bonitinho. Eu estou querendo avaliar a soma sobre esses ρs desse número, 1 mais 3 mais IT menos ρ. Isso aqui é em módulo, é certamente menor ou igual do que a soma dos módulos dentro, só que o módulo dentro é
Aqui é 3 menos beta ao quadrado. 3 menos beta ao quadrado mais 3 menos gama ao quadrado. Elevado ao meio. Isso aqui é o módulo dentro. Só que o beta está entre 0 e 1. Tá? Esse cara aqui pode ser pequeno, só que isso aqui é certamente menor ou igual do que a soma de 1. Né? Que é 1 sobre, no máximo, 4. 2 ao quadrado, que é 4. Menor ou igual que 1 essa soma. Soma de 1 sobre todos esses zeros, só que eu vou somar 1 sobre todos os zeros que estão próximos de t. Então a gente já viu que a quantidade de zeros próximo de t, pelo corolário 3, é da ordem de log t. Então isso aqui é da ordem de log t. Tá? Eu só posso fazer isso com esse termo aqui, tá? Porque eu tenho esse 3 menos beta que está longe. Tá? Aqui eu já não posso fazer. Não. Tá? Portanto, aí segue o resultado, né? Zeta linha de S sobre zeta de S. Né? Você jogou essa soma fora quando o gama estava longe do t, e quando o gama está perto do t, você jogou esse pedaço fora, quer dizer, jogou fora pagando esse preço, né? O de log t. O de 1 não interessa mais, então fica essa soma de 1 sobre S menos ρ, agora sobre os ρ perto de t, mais um resto. O de log t. A prova usa esses dois fatos que a gente tirou como corolário daquele primeiro lema. Beleza? Muito bem. Então, com isso, a gente pode concluir a prova da nossa primeira proposição. Então, agora vamos fazer a prova. Prova da proposição 1, que está escrito ali, né? Que S de t é da ordem de log t. Bem, então lembrem-se que o S de t nada mais era do que 1 sobre π, fez a integral no caminho que a gente chamou de gama 1, da parte imaginária de zeta' de S sobre zeta de S. É a variação do argumento, né? Esse caminho aqui, está aqui o 1, está aqui o 2, 2 mais it, está aqui o meio mais it. Certo? Então, a primeira coisa é você decompor essa integral aqui em duas. A primeira é a integral de 2 até 2 mais it, zeta' de S sobre zeta de S. Tá? E a segunda é o pedaço que é realmente relevante, que é a integral de 2 mais it até 1 meio mais it, essa parte imaginária, zeta' de S sobre zeta de S. Eu afirmo para vocês que este primeiro pedaço aqui é constante, O de 1. Ou seja, se você integrar aqui, não importa até qual altura você vai, tá? Esse pedaço aqui é constante. De fato, né? De fato, a integral de 2 até 2 mais it, você está querendo pegar a parte imaginária de zeta' de S sobre zeta de S. Zeta' sobre zeta tem uma antiderivada aqui, né? Que é a parte imaginária do log desse cara, né? De zeta
de 2 mais itzão menos log de zeta de 2. Só que o log você sabe quem é. A gente já fez uma fórmula para o log de zeta de S. Quando a gente pega agora a direita do 1, eu tenho uma fórmula produto. Tá? E eu posso escrever o meu log zeta de S, a gente fez. Isso aqui é a soma sobre os primos, a soma sobre M, P elevado a menos MS sobre M. Talvez isso aqui fosse menos o log. Era menos o log? Era mais o log. 1 menos P a menos S, menos 1. Eu tiro o log, veio esse menos para cá. E aí um menos, só que fica outro menos. Então isso aqui é mais log. Se eu botar o S igual a 2 aqui, então log de zeta de 2 mais IT, em módulo, né? Isso aqui em módulo é menor ou igual do que a soma sobre os primos, soma sobre os M, de P elevado a menos M, parte real aqui é 2, então fica 2M sobre M. Tá? Que converge. Isso aqui, na verdade, é o log de zeta de 2. Tá? Então, isso aqui é um número para todo T. Né? Portanto, esse primeiro cara aqui é da ordem de 1. Esse cara aqui você não liga. Né? E, na verdade, toda a ação acontece exatamente nessa segunda integral aqui. 2 mais IT até o meio mais IT. Parte imaginária. Zeta' de S sobre zeta de S. Posso até botar essa parte imaginária aqui para fora, se eu quiser, então. Tá. Agora sim. Agora é o momento em que a gente, então, usa... Isso aqui dá 1 sobre π. Fez a parte imaginária de uma grande coisa. Por exemplo, dessa integral de 2 mais IT até 1 meio mais IT. Zeta' sobre S eu tenho dessa fórmula aqui. Então, isso aqui é a soma sobre gama menos T menor do que 1. 1 sobre S menos ρ mais O de log T. ds. Tá? Então, isso daqui dá... Bem, aqui eu estou integrando em S, mas variando, é só esse pedaço aqui, desse caminho aqui, de 2 mais IT até 1 meio mais IT, então é um pedacinho de tamanho 3 meios, tá? Então esse pedaço vezes O de log T dá um O de log T, não tem problema, mas o pedaço que sobra, que é essa soma, né, e essa integral, isso aqui é uma soma finita, é a quantidade de zeros perto de T, é uma soma finita, uma integral sobre um compacto. Eu posso trocar, então isso aqui fica a soma gama menos T menor do que 1, vezes a integral de 2 mais IT, é 1 meio mais IT, da parte imaginária de 1 sobre S menos ρ. ds. Tá? Só que isso daqui dá ordem de log de T mais soma gama menos T menor do que 1. Agora, essa integral aqui é exatamente a variação do argumento. Né? Integral de 1 sobre S menos ρ dá log de S menos ρ no ponto inicial, 2 mais IT, e no ponto final, meio mais IT. Tá? Você está pegando uma função que é S menos ρ. Parado ρ, isso aqui você está só variando o S desse ponto até esse. Né? O argumento, obviamente, muda no máximo 2π. Se você quiser. Certo? Então, cada um desses caras aqui é no máximo 2π. Tá claro? E aí pronto. Então, você está somando 2π. Quantas vezes? A quantidade de zeros que estão perto do T. Mas a gente já viu, pelo corolário 3 ali, que a quantidade de zeros perto do T era da ordem de log T. Então, aqui tem 2π log T, mais a ordem de log T. Então, isso aqui dá O de log T. Pronto.
Tá? Isso conclui a prova desse resultado. Tá? Então agora vocês já sabem várias coisas bacanas sobre os zeros da zeta. Né? Como eles se comportam, soma dos inversos, né? Perto de um t tem log de t zeros. Né? E aí a gente conclui então a prova da assintótica dos zeros, da função n de t, né? E essa minha função argumento s de t, e essencialmente da ordem de log t. Dúvidas? Nossa, ficou até bonitinho o quadro aí. Muito bem. Vamos conversar um pouquinho agora. Sobre o teorema do número primo. Revisitá-lo. Posso pagar? Isso aqui é que eu gostaria de ter feito na aula de ontem. Então, agora a gente começa a aula de hoje. Estou brincando, gente. Vocês já vão para o carnaval. Eu quero usar agora o conhecimento da minha região livre de zeros, tá? Para refinar o meu teorema do número primo. Como eu vou fazer isso? O modo da gente fazer isso é o seguinte. Nós vamos provar. Tá? Nós vamos... Deixa eu discutir isso. Vamos revisitar isso daqui. O que é que a gente vai fazer? Então, como eu falei para vocês, o que a gente quer provar, o objetivo é provar uma coisa do tipo que a minha função psi de x é igual a x mais um certo osão de x elevado a menos uma constante raiz de log de x. Tá? Eu ia provar isso daqui. Então, a ideia para você fazer isso é você relacionar a minha função psi de x com uma soma sobre os zeros. Tá? Com uma soma sobre os zeros. Então, a primeira coisa que você vai tentar fazer, né, eu vou mostrar para vocês a filosofia do negócio. Isso aqui é mais ou menos parecido, pelo menos filosoficamente falando, com a prova do Wiener e Kerrara, né? Tem uma filosofia por trás, mas para formalizar vai dar um certo trabalho para a gente. Vou mostrar para vocês a filosofia do negócio. E depois a gente vai assumir que essa fórmula explícita vale e vamos concluir o resultado. Então, a ideia 1 é você olhar para certas integrais
desse tipo aqui. C menos I infinito, C mais I infinito, YS ds sobre S. Tá? Vou chamar essa integral aqui de I CY. Tá? Ou seja, como é essa integral aqui? Essa integral, na verdade, é uma integral que mora... Vamos pegar aqui para um C maior do que 1, a princípio, tá? Então, a integral dessa é a integral que mora aqui numa reta vertical, tá? Ela está percorrendo essa curva aqui, C menos I infinito até C mais I infinito. Tá? O que é que essa integral aqui tem de legal? Né? E o Y, vamos botar aqui, C maior que 1 e o Y cara positivo. Tá? Vamos fazer de conta, tá? Vamos fazer de conta que você consegue usar a integração de contorno aqui, usar a variável complexa, para trazer essa reta, essa integral daqui para cá. Né? Fazendo de conta que você consegue usar um teorema dos resíduos, né? Consegue pegar essa integral e fechar bem aqui. Talvez tirando zero. Fazer de conta que você provoquei essa integral aqui, que esse pedaço aqui vai para zero, que esse pedaço aqui vai para zero, né, e que essa integral ficou igual a essa. Tá? Vamos só dar uma olhada no que é essa integral aqui. Essa minha integral, né, assumindo que eu conseguisse trazer o C que é maior ou igual que 1 para zero, ficaria uma integral de menos infinito até I infinito. Tá? Por conveniência, deixa eu dividir aqui por 1 sobre 2 pi I. Dividir aqui por 1 sobre 2 pi I. Então, moralmente, vou botar aqui moralmente, porque é bem moralmente mesmo. Só para ensinar de onde é que isso aqui vem. Essa integral aqui deveria ser parecida com essa daqui. Né? Não tem nenhum zero aqui dessa função no meio, né? Só tem um zero, um polo no zero. Então, moralmente, isso aí poderia ser igual a ds sobre S. Tá? Agora, vamos fazer a mudança de variável. Vamos chamar o meu S, que é a variável de integração, chamar de IT. Né? Então, isso aqui fica sendo 1 sobre 2 pi. T agora vai de menos infinito até infinito. Y elevado a IT. I dt. Então, vou cancelar com esse I aqui. Fica dt. Ah, não, mas é um I dt. Então, tem um I aqui ainda, né? ds sobre S. Tá certo. ds é I dt. Cancela aqui. Muito bem. Isso aí dá isso. Não tem problema nenhum. 1 sobre 2 pi. Né? Na verdade, deixa eu passar esse 2 pi para dentro. Isso aqui fica integral de menos infinito até infinito. Fica E elevado a IT log Y. Né? E aqui fica 1 sobre 2 pi t dt. Né? Ou seja, se vocês conhecerem um pouquinho sobre análise de Fourier, vocês veem que essa integral aqui eu estou querendo tirar, moralmente eu estou querendo tirar a transformada de Fourier da minha função 2πit. Estou querendo tirar a transformada de Fourier da função 2πit. Quem é a transformada de Fourier da função 2πit? A função sinal, exatamente. Então, isso daqui deveria ser a função sinal de log de y. Tá? O que é a função sinal é? A função sinal é essa função aqui, né? Que é menos 1 e 1. Né? Na verdade, é a transformada de Fourier da função 1 sobre πit, que é o sinal, Matheus. Então, isso aqui é o meio do sinal.
log t. Tá? A função sinal é essa, que é menos 1 para cá e 1 para cá. A transformada de Fourier dessa função no sentido das distribuições é 1 sobre πx. Né? Então, essa integral aqui não faz sentido, não converge, ela só converge no sentido de valor principal, você tirar aqui no zero, truncar e mandar ambos para o infinito, mas deveria dar isso daqui. Né? Agora, tudo bem, agora sim, um meio da função sinal de log de y, agora é uma função que, quando o y é 1, ela dá 0. Quando o y é 1, então essa função seria mais ou menos assim, né? Ela daria 0 aqui, e aqui daria 1. Tá? Muito bem. Tá. E teria que dividir por 2, né? Eu teria que dividir por 2. Então, aqui é menos 1 e aqui é 1. Então, aqui seria menos meio e aqui é meio. Tá? Só que do mesmo jeito que você fez para cá, essa integral tirando esse pedacinho, né, você poderia ter feito para cá. Aí você pegaria o polo no zero. Essa função aqui tem um polo no zero com resíduo 1. Tá? Ou seja, do ponto de vista de variável complexa, quando você estuda uma situação desse jeito, né, que a contribuição vindo por esse lado dá 0, a contribuição vindo por esse lado dá 1, a contribuição dele é meio. Né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que a resposta não é isso, a resposta deveria ser isso aqui, mais meio. Tá? Então, isso aqui não é prova não, tá? Eu só estou dizendo assim, por que isso aqui vem, tem que vir um mais meio por causa do polo. Né? E a resposta que deveria ser é exatamente isso daqui. A função normalizada, né? Aqui 0, aqui 1 e aqui meio, tá? Função sinal normalizada, o valor do 0 é 0, para ficar normalizado. Né? Então, a minha função deveria ser isso daqui. Tá? E é isso aí que a gente vai passar um tempinho para provar. Tá? Não vou mostrar para vocês agora, né? Isso aqui vamos assumir esse resultado aqui e vamos concluir nossa prova. Então, o que a gente vai mostrar para vocês é esse teorema aqui. Né? Então, ou seja, antes de anunciar esse teorema, que a gente vai mostrar. Então, moralmente falando, o que a gente vai concluir é que essa função I de CY, ela é essa função que eu vou chamar delta de y, que ela é 0, se o y for menor do que 1, se o 0 for menor do que y for menor do que 1, ela é meio, se o y for 1, e ela é 1, se o y for maior do que 1, né? Né? E a gente vai provar que essa minha integral aqui, que eu defini... Na verdade, deixa eu até botar tirar essa dependência do C aqui, tá? Deixa só o meu I de Y aqui. Se C aqui é um C maior do que um qualquer, ainda, você viu que é independente do C por esse argumento, né? Então, a ideia é mostrar que o meu I de Y é essencialmente esse delta de Y. Tá? E, na verdade, esse teorema eu vou mostrar para vocês, talvez, na próxima aula. Teorema chama prova. Chama-se Perron's Approximate Inversion Formula. Né? Vamos chamar aqui a aproximação de Perron. Que é exatamente o seguinte. Defina para cada t maior do que 0, c maior do que 1. Vamos definir essa função aqui I
Agora sim, eu vou botar aqui. Como é que eu quero a dependência desses caras aqui? Eu quero o I de CT. Deixa eu ver o que eu quero. De YT. Vou definir I de YT. A integral agora que vai de C menos IT até um C mais IT. Tá? Não vou botar agora de menos infinito até mais infinito. Tá? Mas, daquela expressão lá. YAS ds sobre S. Tá? Vai valer a seguinte coisa. Então, I de YT menos essa função que eu chamei delta de Y, aqui, que é o que ela deve ser igual quando t é infinito, o módulo disso é menor ou igual do que a seguinte coisa. A y elevado a c, tá, vezes o mínimo entre 1 e 1 sobre t log y, módulo. Se o y for diferente de 1, e menor ou igual que c sobre t, se o y for igual a 1. Ou seja, para um y parado, né? Para um y parado, você vê que, de fato, se o y está parado e o c está parado, quando o t vai para infinito, né? Se o y for diferente de 1, esse cara aqui ganha e esse negócio vai para zero. Ou seja, o I de YT vai para o delta de Y. E se o Y for 1, quando o t vai para infinito, esse cara aqui também vai para zero. Então, isso aqui, na verdade, é o que eu estou dizendo para vocês, só que é mais refinado ainda com o termo de erro. Tá? Então, isso daqui é a expressão de que essa integral é igual a essa função delta, só que incluindo aqui um termo de erro que depende da altura t que você está somando. Né? Para que esse negócio aqui é importante? Né? Por que eu fiz toda essa discussão? Vocês vão ver agora por que eu fiz isso aqui. Tá? Então, vamos imaginar que isso aqui seja verdade. Tá? Isso aqui eu vou talvez provar aqui na próxima aula. Vamos imaginar que isso daqui seja verdade. Eu queria considerar, né, a gente lembra que quem é zeta' sobre zeta? Zeta' sobre zeta, a gente já viu que é a soma de von Mangold n a menos s. Né? Isso aqui é menos zeta' sobre zeta. Então, o que eu quero fazer é você considerar uma integral, tá, exatamente desse tipo aqui. Essa integral de um c menos infinito até c mais infinito, de menos zeta' sobre zeta, de s, x a s sobre s ds. Imagina que você quer considerar essa integral aqui. Tá? Esse é o nosso objeto de desejo. Tá? Por que esse aqui é o nosso objeto de desejo? Primeiro, você está aqui no C, toma aqui um C maior do que 1. Está integrando essa quantidade nessa reta aqui. Por um lado, tá, se você pudesse
Você pode botar C menos I infinito, C mais I infinito. Você pode botar menos zeta' sobre S aqui dentro, né? Soma sobre N, gama de N, N é menos S, XS, S ds. Vamos botar aqui. Né? A gente vai fazer isso aqui no level T. Tá? A gente vai fazer isso aqui no level T. Mas imagina por um minuto que eu posso trocar isso daqui. Tá? Imagina por um minuto que eu posso trocar isso daqui. Não, a gente já pode fazer. A gente pode fazer isso aqui. Quero fazer direto. Não, vou precisar de mais coisa, tá? Acho que eu não vou conseguir fazer isso aqui hoje, não vai dar tempo. Né? Imagina que eu posso trocar esse somatório. Isso aqui ficou somatório em N, a integral de C menos I até infinito, C mais I infinito. Função de gama de N. E aqui eu fico com X sobre N, elevado a S, ds sobre S. Só que essa integral aqui, ela captura exatamente as coisas que eu quero. Né? Isso daqui eu vou usar, a ideia é você usar essa integral aqui, por isso que às vezes chama fórmula de inversão de Perron, ou fórmula de aproximação de Perron, você usar essa integral como seu contador. Né? Você tem uma série de Dirichlet, não precisava nem ser com essa daqui, você bota a série de Dirichlet aqui, troca o somatório com a integral, e agora essa integral aqui, ela só captura os valores de N que são menores que X. Só captura os valores de N que são menores que X. Porque quando N é maior do que X, esse cara aqui é menor do que 1. Se esse cara é menor do que 1, essa integral aqui me devolve 0. Certo? Então, só captura os valores de N que são menores que X. E isso aí me dá o quê? Então, isso aqui vai me dar exatamente a soma, né? Lambda de N quando N é menor ou igual que X. Para todo N menor que X, isso daqui me dá 1, o valor dessa integral. Isso aqui é moralmente isso. Quer dizer, com pequena modificação, porque se o N for exatamente igual ao X, se o X for inteiro, isso aqui me devolve meio, né? Então, isso aqui não é bem a função de von Mangold. A função de von Mangold vai ser o X com potência de primo, você tem que tirar meio. É uma função de von Mangold, só que normalizada. Veja assim. Tá? Então, esse cara é o objeto que você quer. Esse é o objeto que você quer estimar, você expressa como essa integral. Né? O que é que a gente vai fazer? Agora a gente vai pegar essa reta de integração aqui, vertical, e vai mandar ela para menos infinito. Então a gente vai pegar essa reta aqui e vai mandar ela para cá. Tá? Quando eu mando ela para menos infinito, aí eu vou pegar vários polos e zeros dessa função. Né? Eu vou pegar os zeros da zeta, que estão aqui. Vou pegar os zeros triviais da zeta, que estão aqui no menos 2, menos 4, menos 6. Tá? E vou pegar um polo no zero. Está aqui um polo no zero. E tem o polo da zeta no 1. Tá? Então, se eu começar com essa soma aqui, vamos botar... Então, isso aqui deveria dar o quê? Essa soma deveria dar isso. Na verdade, é 1 sobre 2πi dessa soma que dá isso, né? Então, é 1 sobre 2πi aqui, 1 sobre 2πi aqui, 1 sobre 2πi aqui. Tá? Então, por outro lado, né? Se pudéssemos mover o contorno para a esquerda, tá? Se eu pudesse mover esse contorno para a esquerda, o que aconteceria? Né? Eu ficaria com essa soma aqui, minha função de von Mangold, né? Psi de x, sendo igual ao quê, gente? Aí eu pegaria vários polos, eu pegaria polos e zeros, né? Primeiro cara, vamos por ordem aqui. Primeiro cara que aparece aqui, quando eu vou movendo pela esquerda, é o polo no 1. Polo no 1 da zeta vira um polo de zeta' sobre zeta com resíduo menos 1. Menos 1, menos 1 com menos 1 dá mais. E aqui dá 1. 1 sobre 1. Então dá exatamente
desculpa, dá x, né? O x está parado, dá x sobre 1. Então, isso aqui dá x. Isso aqui é o primeiro polo. Né? Aí depois tem os zeros da zeta. Os zeros da zeta, S igual a ρ, um zero de zeta, vira um polo de zeta' sobre zeta, com resíduo menos 1. Né? Então fica menos 1, isso aqui fica menos a soma, e x elevado a ρ sobre ρ. Tá? No zero, bem, no zero aqui tem um polo, aí o resíduo é exatamente x elevado a zero, que dá 1, menos zeta' de zero sobre zeta de zero, que é um número. Né? E aí tem os inteiros negativos pares, né, que são zeros de zeta, portanto, ficam polos de zeta' sobre zeta com resíduo menos 1, então fica menos a soma, fica menos a soma de x a menos 2m sobre menos 2m, m de 1 até infinito. É exatamente isso. Exato. Exato. Zero de zeta, polo, resíduo menos 1, quando o S é menos 2m. Tá certo. Então isso aqui fica o quê? X menos soma em ρ, x a ρ sobre ρ, menos zeta' de zero sobre zeta de zero. Só que o que é isso aqui, gente? Isso aqui é um log de alguém, né? Isso aqui é menos com menos dá mais 1 meio, log de 1 mais x a menos 2. Tá isso aí? Não sei se eu acertei essa conta. Não sei se eu acertei essa conta. Aqui eu tenho com menos. Um menos x a menos 2. Isso aqui é menos. Dentro tem que ser menos, né? Tem esse menos aqui, esse menos aqui. Isso aqui sai com as somas potências menos, né? Mas aqui está com mais. Eu errei a conta aqui em algum lugar. Esse cara aqui é um zero. Esse cara aqui é um zero. Então ele vira polo. Vira polo com resíduo 1. Então menos. Menos, tem menos. Agora fica mais. X a menos S, Deus. Deveria ser menos esse cara aqui, mas agora eu não estou vendo por quê. Zero de ordem 1, polo de ordem menos 1. Menos meio, né, cara? Tá. Tá bom, agora tá certo, né? Agora tá certo, menos meio vezes isso daqui. Tá? Então é exatamente isso daqui. É isso daqui que eu estou falando para vocês,
que é a fórmula que relaciona os zeros e os primos. Tá? Essas fórmulas desse tipo aqui são chamadas fórmulas explícitas. Né? Essa é chamada fórmula explícita que relaciona a função de von Mangold com a soma dos zeros. Né? E é nessa soma aqui que a gente vai usar, né, o fato de eu saber que os meus zeros não estão muito longe, eu saber da região livre de zeros para poder cotar esse cara aqui e dar uma estimativa um pouco melhor para a ápice de x menos x. Tá? Essa soma aqui ela deve ser entendida como limite, né? Que aqui tem vários detalhes que a gente precisa fazer. Essa soma deve ser entendida como limite dos ρs variando de menos t até t. O módulo de ρ, a parte imaginária variando de menos t até t. Né? Porque o que a gente vai fazer, na verdade, quer dizer, fazer isso aqui num level t, de menos t até t. Tá? Então, c menos it, depois até um c mais it. Depois a gente vai tentar mover esse contorno aqui para cá, para um c menos iu, c mais i, u menos it, u mais it e u menos it, um u lá na esquerda. Então aqui eu vou capturar uns zeros, né? Vou capturar os zeros até o u, e vou capturar os zeros aqui para cima até a altura t. Tá? Depois eu vou mandar o u para infinito, o u para menos infinito e o t para infinito. Vou chegar nessa forma. Tá? Na verdade, eu não vou mandar nem o t para infinito, eu vou mandar só o u. Vou mandar só o u para menos infinito e vou usar esse tipo de expressão aqui. Então a gente tem um trabalho um pouco longo para fazer, né? Mas uma vez que a gente tem uma fórmula desse tipo aqui, né, aí sim eu vou poder usar o conhecimento que eu tenho para limitar esses caras aqui. O que é que eu vou dizer para vocês? Tá? Só que aqui vem uma coisa interessante. Aqui aparece uma coisa bem interessante para fazer. Esse meu u e esse meu t, eles não são quaisquer. Tá? Então daqui vai ser importante que a gente escolha um certo u, que é um inteiro ímpar, para que essa reta vertical não cruze em cima de um zero desse, ela cruze bem no meio. Né? E vai ser importante também que a gente escolha esse meu t aqui, de modo que ele não pegue nenhum zero aqui. E ele fica o mais longe possível dos zeros aqui. Né? Ou seja, na altura t, você sabe que você tem log de t zeros. Então, se você mover o t aqui do t para t mais 1, você sabe que tem muitos zeros aqui. Do t até o t mais 1. Né? Você pode escolher um t entre n e n mais 1, de modo que a distância dos zeros até ele é maior ou igual do que 1 sobre log t. O cara fica mais distante, né, na média. E é exatamente esses textos que você vai escolher. O que é que eu quero fazer aqui? Tá. Então, isso daqui é mais uma discussão filosófica de como a gente vai fazer essa aproximação. Tá? Deixa eu ver se eu posso fazer alguma coisa com isso. Rapidamente. Não. Vou deixar para fazer depois. Vou deixar para fazer isso aqui depois que eu voltar do carnaval. Tá? Voltar do carnaval, vou provar essa fórmula aqui. Você já tem muito material para estudar. E a gente prova esse teorema do número primo com erro melhorado, tá? Então, vamos encerrar por aqui por hoje. Vocês me entreguem a lista agora. Eu vou botar para vocês uma lista de exercícios para vocês fazerem, para me entregar no dia da prova. Prova marcada na quinta-feira, dia 12, 5 da tarde, mesma hora da aula, de 5 até as 7h30, tá?